Sejam todos muito bem-vindos ao programa podcast Muito Mais Negócio, lugar onde nós vamos falar como você pode empreender através de uma franquia de meio de pagamento. E é bem provável que a próxima vez que você vê alguém pagando alguma coisa, ou você pagar alguma coisa numa maquininha, você vai lembrar que está deixando de ganhar muito dinheiro. E no programa de hoje, Alex, a gente vai falar bastante sobre as pessoas que querem empreender, mas estão com medo de não dar certo. Acho que você já deve ter visto muito isso durante toda a sua vida empreendendo, né? Com certeza, Cassiano. Primeiro quero dar boa tarde para todo o pessoal. Boa tarde porque nós estamos gravando à tarde, né? Todos sabem, né? Meu nome é Alessio Filho. É verdade, esquecemos de nos apresentar. Ah. E eu sou o Cassiano Pires. Bora lá. Não, Cassiano, inclusive eu já estive nessa situação. Eu comecei trabalhando em bancos, depois eu fui para a Credit Card em 1988, fiquei até 1996 na Credit Card. E aí, estava no interior de São Paulo, eu não encontrava um trabalho semelhante ao que eu recebia na Credit Card. E aí foi meio que, vai fazer, é isso que você tem, vai fazer, vai empreender. Uhum. E aí, como todo empreendedor, eu tive esse início nessa época, já era casado, já tinha filho. E aí, cara, precisa levar o dinheiro para casa, né? Precisa levar o leite das crianças, entendeu? Então, eu estive nesse lugar, eu enfrentei essas situações que muitos enfrentam hoje. Depois, construímos um empreendimento bem bacana, fizemos sucesso numa outra área, mas quando o Paulo saiu, e aí que o Paulo montou a empresa, e eu fui dar suporte para ele nesse empreendimento em meio de pagamento, também foi um novo início, tá? Eu já empreendia, mas foi um novo início, esse de consultoria, tal, nesse negócio de empreendedorismo. Então eu já tive lá, eu sei essa dificuldade, eu sei essa resiliência, essa determinação que o empreendedor precisa ter. Mas quero contar, né, que a gente tem feito bastante sucesso. E são 9 anos com a franqueadora e tem sido o que nós buscamos, que era liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica, foi tudo que nós conquistamos. Uhum. Você comentou que você passou por isso também, mas o mais legal que eu acho que você comentou também foi esse momento inicial do Gaudiano que você viu, né? Você já vinha com uma experiência de empreendedorismo já no currículo, já estava até empreendendo num outro negócio seu que não vinha bem, e acho que você viu de perto esse medo no olhar do Gaudiano na hora que ele foi começar, né? Não, com certeza, né? Porque o Gaudiano trabalhava, a gente já contou aqui, o Gaudiano estava na Cielo, né? Uhum. 17 anos na Cielo, construiu uma baita carreira na Cielo, mas tudo que o Gaudiano não tinha era liberdade de tempo, liberdade geográfica. Na época dos nossos natais, né? Porque nós somos cunhados, e a gente se reunia numa cidade do interior, Guararapes, e o Gaudiano tinha que sair daqui de São Paulo para ir para Guararapes, 550 quilômetros, na véspera, no dia 24. Saia daqui normalmente 3 horas da tarde, deveria ficar até às 18 aqui, mas ele dava um gato, saía daqui tipo 3 horas da tarde, viajava 6 horas para ir chegar lá 9 horas da noite. E nós estávamos lá reunidos, fazendo festa, fazendo churrasco, os cunhados há 3 dias. Já tá cansado até do calor de Guararapes. E ele falava assim, pô, tá legal, mas eu não quero mais isso pra minha vida. E quando aconteceu a oportunidade dele sair, apareceu a oportunidade para ele empreender. E é claro que nesse caso, a gente tá sempre juntos ali e tal, ele já via, é isso aqui que eu quero. Mas ele não tinha essa experiência de chegar no final do mês, não ter o salário acreditado na conta. Ele precisaria fazer, que é o que ele já fazia. De verdade, ele já produzia, ele só ia repetir o que ele fazia na Cielo. Só que ia ficar com muito mais dinheiro no bolso. No primeiro momento você inicia sem nada, mas ia ficar com muito mais dinheiro no bolso. Porque se ele não produzisse na Cielo, o Cassiano, mesmo no CNPJ da Cielo, ele seria mandado embora, cara. Se não produzisse, seria mandado embora. Então, ele aplicando, e era isso que nós conversamos, que ele aplicando o que ele aplicava na Cielo como funcionário, ele ganharia muito mais. E teria a liberdade que ele tem hoje, entendeu? Para poder viajar, para poder trabalhar de onde ele quiser, tal, esse tipo de coisa. Então, era a busca dele. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Pô, bacana, Lessie. E agora vem cá, por que você acha que as pessoas têm tanto medo de empreender assim? O que você enxerga nisso? Ô, Cassiano, eu aprendi, eu já contei essa historinha pra você, né? Eu sou o cara das historinhas, né? Eu aprendi o seguinte, né? Uma vez me falaram e deixou marcado na minha cabeça. Quem gosta de mudança é criança com fralda molhada enquanto a fralda não esfriar. Porque a criança só vai chorar quando a fralda esfriar. Então ninguém gosta de mudança. As pessoas, apesar de estar descontentes com o trabalho delas, mas estão numa zona de conforto. Aquela história do tá ruim, mas tá bom. Sim. Entendeu? Por quê? Cara,
Eu tô aqui, tá ruim, não gosto do que eu faço, o meu chefe é um puta mala, eu posso produzir quanto for, eu vou receber sempre a mesma coisa, não muda nada, não tem meritocracia nesse troço, mas todo final de mês eu recebo o meu salário. Aquela merreca que não dá pra nada, mas tá bom assim. E aí, cara, eu vou começar um negócio novo. Por isso que um pequeno percentual da população fica rico. Outros ficam milionários e outros ficam bilionários. Porque não é trabalhando como funcionário que você vai ficar rico. Esquece. O dono da empresa pode ficar, mas você não. Isso aí, Alex. Você tem um exemplo de alguém que você lembra agora que entrou na franquia com muito medo e acabou se dando bem? Vários exemplos, né? Tinha o pessoal da Débora, né? Você lembra? Ah, Débora, não, mas não vou falar da Débora. A história da Débora já viralizou bastante. Isso, né? Não vou falar da Débora. Eu vou falar de um franqueado que ele tinha, nós já comentamos sobre isso, ele tinha duas opções. Ou ele tinha um dinheirinho, ou ele dava de entrada numa moto, para andar de moto, ou ele comprava a franquia. Você vê que o valor da franquia era pequenininho, né? Porque era só entrada na moto, dava para ele comprar a franquia. E depois de muito pensar, de apresentar, tal, ele teve a clareza que ele deveria entrar na franqueadora. Entrou na franqueadora, comprou a franquia, recebeu os equipamentos e começou a trabalhar. Cara, 90 dias depois ele comprou a moto à vista. Tá? 90 dias depois ele comprou a moto à vista. Ele depois comprou carro, e depois comprou casa, e dá palestra contando esse processo. Nos indicou vários outros franqueados que vieram fazer negócio conosco. Então, eu sempre falo, né? Porque eu falo com o pessoal que tem interesse em ser franqueado. Eu falo, gente, vocês precisam ter clareza. Inclusive hoje, eu estava falando com um candidato, ele falou que tá dentro, entendeu? Né? Que ele também tá como CLT. E é um cara de CLT. Ele um cara de CLT? Isso. É CLT, mas ele já empreende com outro negócio que ele tem um pequeno mercado, um hortifruti, e ele é a esposa, e ele quer ter esse outro negócio para ele, entendeu? Que não tá feliz com o CLT onde ele tá. E ele tá saindo de férias. E ele vai aproveitar esse período de férias dele para já entrar na franquia e já começar a fazer negócio e depois fazer um acerto lá com a empresa onde ele está. Então quer dizer que esse medo do franqueado Forquis aqui, tem como ele acabar com esse medo rapidinho, né? Você falou que em 90 dias ele já tava... Cassiano, eu ia falar disso lá na frente, né? Ia falar sobre esse negócio do medo na frente. Eu vou deixar para falar o que tira o medo dele. Tem uma pergunta na frente, tá bom? Combinado. Eu vou tirar o que tira o Combinado. Logo na frente vai ter isso aí, para tirar o medo dele. Agora vem cá, Alessio, o pessoal que a gente recebeu bastante, a gente fez um lançamento, né? Pra quem não acompanhou, a gente fez um lançamento aí na última semana e a gente recebeu bastante feedback do pessoal, se preocupando com a concorrência, falando principalmente sobre o mercado de máquinas, né? São muitas empresas hoje colocando máquinas na rua. E eu queria entender qual é a melhor maneira para você driblar esses medos da concorrência, esses medos de valores e taxas, esse tipo de coisa que afeta o nosso mercado. Esse mesmo candidato que eu falei hoje, ele me deu um insight que a gente já sabe, mas que foi importante. Ele estava dizendo assim, cara, sabe por que me interessou entrar na franquia? Porque eu tive um problema aqui no meu estabelecimento com uma maquininha minha. E eu não tinha ninguém para me dar atendimento. E aí eu vi a publicidade de vocês, que o trabalho de vocês do franqueado é porta a porta, visitando o estabelecimento comercial, oferecendo a solução para ele e um atendimento olho no olho. Sim. Tá? Então eu já quero dizer para desmistificar que esse tipo de atendimento é a Forquis que dá. Sim. Tá? Porque você não vai ver outras empresas de maquininha, pode até estar lá na hora de colocar a máquina, mas depois some. O vendedor não é condicionado a fazer isso, a gerar relacionamento com o cliente. E como o nosso franqueado ele recebe recorrência, se o cliente dele parar, ele perde dinheiro. Então ele precisa dar essa manutenção para o cliente dele e ele vai continuar ganhando dinheiro. Então é o seguinte, o franqueado inteligente, ele está dando sempre o suporte para o estabelecimento comercial e gerando recurso para o bolso dele. Quanto mais o estabelecimento vende, mais ele recebe. Outras coisas importantes, outras porque são mais coisas, é sobre o Pix. Quando veio o Pix, vai acabar a maquininha. Que eu digo sempre, os ignorantes. Ignorante, gente, não fica ofendido, não. Ignorante é só alguém que não conhece do assunto. Sim. Hoje os nossos franqueados vendem no Pix na maquininha e recebem por isso. Outra coisa importante é a quantidade de soluções que nós temos na franqueadora. O mesmo estabelecimento que tem uma maquininha, e falei com esse candidato a franqueado hoje, ele pode ter um e-commerce. Então, já coloquei a maquininha, eu já tenho uma outra máquina de outro concorrente e eu posso colocar um e-commerce lá para ele. Esse mesmo estabelecimento que tem uma maquininha lá, não vai precisar da nossa maquininha, pode usar um PDV móvel, onde nós usamos um sistema, comercializamos um sistema para ele colocar na maquininha que ele já tem hoje, não precisa ser a nossa. Sim. Na máquina que ele tem da concorrência, para poder gerenciar melhor o negócio dele. Sessão de recebidos é novo. Como alguém pode ter um negócio novo que está saindo agora? Um baita de um negócio. Então, será que eu desmistifiquei? Um mercado de 3 trilhões 310 bilhões de reais
faturados no ano de 2022. Cresceu 25%. E esse ano deve chegar a quase 4 trilhões, porque deve crescer nesta faixa entre 20% e 25% também. São muitas as oportunidades que tem para você entrar nesse mercado. Tenho nenhuma dúvida. É o seguinte, ó, faz o seguinte, não precisa ir não, muito longe não, dá uma rodadinha perto da tua casa, dá uma olhadinha, quantos estabelecimentos comerciais tem perto da sua casa, e você vai ver o tamanho da oportunidade que você tem. Se você trabalhar só no teu bairro, dependendo da cidade que você more, se você trabalhar só no seu bairro, com todas as soluções que nós temos, dá para você colocar 1, 2, 3 produtos no mesmo cliente, ajudando ele a vender mais, ele vai faturar mais, vai estar feliz com você, você vai ajudar ele na manutenção, você vai ajudar como especialista que você se torna, tornando-se franqueado da Forquis, porque tem treinamento, preparação, tudo isso. E você vai dar um atendimento que ninguém dá. E por isso você recebe. Essa parte do especialista eu acho que é a parte mais legal do franqueado. É ele ver que, e na verdade a gente enxerga no dia a dia que muitas vezes ele mesmo às vezes não se vê como especialista, mas na verdade ele é. Com certeza. Ele faz acompanhamento. Hoje dentro do nosso portal, apresentamos o portal novo ontem para os franqueados, todo mundo gostou, foi show de bola. Foi show. E o pessoal ficou muito contente com a possibilidade de visualização para poder auxiliar aquele estabelecimento. Então hoje o nosso franqueado, se ele quiser ser um consultor de especialista de pagamentos dentro daquele estabelecimento, ele pode acompanhar o faturamento, ajudar, por exemplo, num mês que não foi muito bem, às vezes bolar alguma coisa, colocar alguma promoção diferente. Falei esses dias com um franqueado nosso que falou que era uma baita estratégia ele colocar na frente da loja do estabelecimento que parcelava em até 10 vezes. Mesmo que seja uma papelaria onde ninguém vai parcelar em 10 vezes, só isso já fez aumentar as vendas daquele local. Primeiro sim, então vamos falar de várias coisas que você falou aqui, tá? Primeiro, parcelamento. Muita gente, muitos estabelecimentos comerciais não sabem que podem vender na máquina da PagSeguro, por exemplo, em até 18 vezes para o cliente dele. Para o cliente pagar em 30, 60, 90, 120 e ele, estabelecimento, receber em 24 horas. Então, um produto de 100 pode ser vendido, coloca os juros lá que ele vai colocar para vender em 18 vezes, o cliente dele vai pagar parceladamente na fatura e ele vai receber em 24 horas. Muita gente desconhece isso, tá bom? E que pode aumentar o valor e repassar os juros para o cliente pagar. Facilita a vida do cliente. Segundo, você está falando de promoções, do especialista e tal. Pô, tem muita gente que não sabe o que é tráfego pago. Que ele pode, numa loja local, essa mesma papelaria, numa loja local, ele pode divulgar para pessoas que estão a 1 km, 2 km, 3 km do raio, que moram ali. Então, essa publicidade é muito barata, R$6 por dia, muito barata, e vai chegar para quem está a 1, 2, 3 quilômetros dele. Vai chegar no público que ele vai escolher, que são famílias, que têm filhos em idade escolar. Essa é uma outra coisa importante. Então, o especialista também. Quando você se torna um franqueado, você passa por treinamentos que te formará para o restante da sua vida. Porque esse mercado de meios de pagamento, nós acabamos de falar, crescendo 25% ao ano. Então você vai poder atuar como franqueado, você vai poder atuar como teu negócio, você vai poder atuar como funcionário de uma outra empresa. Então, tudo a ver nessa formação que a Forquis te entrega quando você se torna franqueado. Então, quer dizer, não tem erro no investimento, né, cara? Não tem erro. Um mercado trilionário onde você se prepara, se torna um especialista para ajudar os teus estabelecimentos, os teus clientes a vender mais. Pô, show de bola, Alessio. Agora vem cá, me fala uma coisa, que eu vou te explicar uma situação. Diga lá. Você já esteve nesse lugar antes de ter o medo de empreender e tudo mais, mas e se o Alessio do passado pudesse encontrar com o Alessio do futuro? Qual seria a dica que você daria para ele para sair de uma situação como essa de medo, de angústia, dessa ansiedade, né, que dá a empreender? Não, primeiro, né, como eu te disse, se o Alessio do futuro pudesse voltar atrás, eu diria para você, começa antes. Entendeu? Não teria começado lá depois de ser demitido, poderia ter começado antes e poderia ter uma empresa maior ainda do que a gente tem aqui. Segundo, que eu quero colocar para você, a gente tem tanta confiança no nosso modelo de franquia que nós criamos uma garantia de 30 dias. Então, você que está com medo de entrar no negócio, será que vai dar certo para mim? Cara, será que tudo que esses caras estão falando é verdade? Nós temos um selo de garantia, pode bater o carimbo do selo aí de garantia. 30 dias, você entra 30 dias para você ver como é que é o nosso negócio. Se você achar que esse negócio depois não é para você, o que você faz? Você nos comunica. Não queremos justificativa não. Esse negócio não é para mim. Nós vamos devolver integralmente o valor do teu investimento na franquia. Será que isso é aquele negócio que eu falei que eu ia falar na frente? Porque será que isso tira o medo? Qual o risco que esse candidato corre? Corre o risco de entrar, ficar 30 dias, aprender como é que é o negócio, resolver sair, receber o dinheiro de volta e receber a informação que ele não precisa pagar nada.
Será que isso pode garantir? Então, ô Cassiano, o que eu penso é o seguinte, eu vejo a juventude, eu tenho 60 anos, né? Você tem 23. 23, quer dizer, menos do que a metade. E você está empreendendo aqui dentro, que está aprendendo, né? Veio com um propósito, mudou o propósito no decorrer desse negócio. Eu falo para você, cara, você aprendendo a vender, você aprendendo a fazer o marketing que você faz hoje, cara, você não vai passar dificuldade na tua vida nunca. Não estou falando de dificuldade de outras coisas, eu estou dizendo financeiras. Você vai poder construir o teu próprio negócio, entendeu? E vai ganhar dinheiro, vai faturar muito, não é 15K não, vai faturar muito mais do que 15K, porque tá aqui dentro, sendo treinado, sendo preparado, empreendendo com o nosso CNPJ, com o CNPJ da Forquice. E é muito bacana que se eu posso também, eu acredito que o pessoal que está assistindo a gente, com certeza. Não. Se eu posso com 60 anos, qualquer um de vocês pode, entendeu? Eu tenho 60, velhinho, entendeu? Qualquer um de vocês pode. Uhum. Aliás, a gente vive falando aqui que empreender por meio de uma franquia é sempre vai ser sempre mais seguro do que ter o seu próprio negócio ali, montar o seu próprio modelo. Mas assim, de nada adianta se o franqueado não seguir o passo a passo que a franqueadora coloca para ele, né? Não tenho dúvida. O que a gente fala sempre é o seguinte, são 9 anos da franqueadora. O Paulo trabalhou 17 anos na Cielo. Cielo é a maior empresa de meios de pagamento do Brasil. Tá? Então o Paulo aprendeu processos que ele tinha que... Ele não podia fazer do jeito dele. Ele tinha que respeitar o processo dentro da Cielo. Sim. Tinha que fazer todo o processo como a Cielo determinava. Quando o Paulo saiu da Cielo, o Paulo montou o processo da franqueadora. Ora, para que o negócio dê certo, precisa fazer assim, assada, Mais de 500 franqueados já passaram por aqui. Hoje nós temos mais de 350 franqueados ativos, pessoal na rua, fazendo negócio agora. Nesse momento, nós estamos às 14h56 da sexta-feira. Sextou, mas nós estamos aqui, tá gravado. E tá? Sexta-feira para Forquice, seja franqueado ou franqueador, é sempre um dia abençoado. Não, com certeza. Não tem todos os dias aqui para nós. Graças a Deus. Sábado, domingo e bora. Então é o seguinte, o Paulo criou o processo. Aí não adianta pessoas que queiram entrar e queiram fazer do jeito delas. Eu lembro sempre da minha mãe, já contei várias histórias. Lembro que minha mãe tinha um caderno de receita. Caderno de receita. Para pratos. Para um bolo de banana que eu adorava, bolo de café. Minha mãe fazia aquilo de cor e salteado, como diria lá no meu tempo. Mas ela sempre abria o livro de receita dela. 4 xícaras de farinha. Manteiga. Nisso aqui vai leite. Ovos. Agora bata a massa. Agora deixa a massa 30 minutos para crescer. Agora bota na assadeira. Agora deixa lá 30 minutos para assar. Ela sempre respeitava. Aí as pessoas querem entrar num processo que já deu certo. Dá certo para mais de 500 pessoas. E elas querem mudar o modelo. E aí não entende por que aquilo não dá certo. Cara, acompanha, acredita, acompanha o processo. Você pode dar uma pitadinha, se você já for do mercado, você pode dar uma pitadinha, eu gosto um pouquinho mais salgado, então vou dar uma pitadinha um pouquinho mais salgado, esse tipo de coisa. Sim, mas 99% é o processo, acompanha o processo. Sim. Faça do jeito que tem que ser feito. O pessoal que já está fazendo sucesso, não inventa não, gente. Faz isso aqui. Se você quer inventar, faz o seguinte, monta um para você, faz do seu jeito, e aí você pode fazer do seu jeito. Olha, quando você fala de processos formatados, o que você quer dizer com isso? Como você pode colocar isso para as pessoas? O que os novos franqueados vão encontrar nesses processos? Importante, né? Nós estamos num processo que cada vez mais de treinamento, né? A gente fala muito sobre treinamento, porque tudo passa, essa preparação, tudo passa por treinamento. É a gente querendo comprar franquia, viu? Esse WhatsApp aí, a gente mandando um recado aí, querendo comprar franquia. Então, o que acontece? Você entrou na franqueadora, tá bom? Então, mandamos a cópia, você tem interesse, mandamos a cópia para você pagou a taxa de franquia, assinou o contrato, 10 dias nesse período. A partir daí, você tem liberado o Forquice Capacita, que é a nossa universidade de treinamento em meio de pagamento, a melhor do Brasil. Não tem ninguém com material semelhante à nossa, tá? Não tem ninguém. Faço um desafio de alguém que apareça e mostre uma plataforma melhor do que a nossa. Nos apresente. E aí a gente começa desde apresentar o início do cartão de crédito. Também planejamento, né? O que eu faço no primeiro dia? Pô, me tornei franqueado, assinei contrato, tô pronto, treinamento foi feito de produtos e vendas, já foi feito, tá bom? Então já fizemos, detalhamos cada produto, detalhamos o processo de vendas, como tem que ser. Bom, beleza, e agora o que eu faço? Lá desde o planejamento, organização de uma visita, entendeu? Quais os candidatos visitar primeiro, por onde começar. Então, isso é processo. Eu aprendi, falei para vocês numa franquia, o que é processo, para você entender, porque toda franquia tem lá um manual de franqueado dizendo como é que funciona. Tem uma franquia que eu conheci, e no manual do franqueado explicava como passar pano no chão.
Precisa alguém explicar para você como passa pano no chão? Não, mas ali explicava qual era o balde, qual era a profundidade, tinha um balde padrão da franquia, a quantidade de água que você colocava, Que legal. a quantidade de produto que você botava lá na água para mexer, qual era o produto e a quantidade, o tipo de pano, como você molhava o pano e se você empurrava para frente ou empurrava para trás. Isso é processo. Isso é processo. Ensina para quem não sabe e para quem sabe, só melhora o processo. Então, deixei, expliquei. Acho que o é ficou processo. claro, acho que ficou claro. Acho que o pessoal também pode apontar que quanto mais preciso for esse processo dentro da franqueadora, melhor vai ser o trabalho dele lá na ponta. Não tenho dúvida. Até porque é o seguinte, tem muita gente que vem pra cá e já sabe fazer alguma coisa, já fazia alguma outra coisa. Estou insistindo, é mais gente querendo entrar. Então, tá vendo? Mas tem muita gente que desconhece, que não tem nenhum conhecimento. Eu quero tranquilizar esse empreendedor que quer entrar aqui, pô, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Nós vamos preparar você. Só essa preparação, o valor da franquia seria muito maior do que é hoje, entendeu? Essa preparação, esse treinamento, produto, venda, passo a passo, processo. Como eu faço? Pronto. Ele vai encontrar tudo aqui dentro. É isso aí. Alex, estamos chegando ao fim do nosso programa aqui. Dessa vez foi mais curtinho, né? Estamos voltando aqui, ó. Sempre muito rápido, né? É sempre muito rápido, mas pessoal, a gente tá aqui, como vocês puderam ver, ó, agora temos uma TVzinha aqui, estamos ajustando o estúdio, tá ficando cada vez melhor. A nossa intenção é entregar cada vez um conteúdo melhor aqui para vocês também. Falando em conteúdo, eu quero convidar o pessoal que está assistindo a gente, Alex, para assistir o último vídeo que saiu agora no canal. Esse pessoal que às vezes está com dúvida, quer conhecer como é que é o trabalho de um franqueado, acabei de soltar um vídeo do Fabrício falando, aquele vídeo que nós passamos no vídeo de vendas, Sim. do Fabrício falando sobre a franquia dele, como ele conquistou tudo isso e as coisas benéficas que empreender através da franquia Forquis trouxe para a vida dele. O pessoal que tem dúvida ainda, vai ver esse vídeo do Fabrício. Pô, ele é muito ilustrativo, né? Sensacional. É um empreendedor nato. A gente conta sempre que o Fabrício tem tanta visão que tinha... A cidade onde ele atua tinha a oportunidade de colocar 3 franqueados. Ele falou, comprou as 3 franquias de uma vez. Botou dinheiro, comprou. E ele está sempre entre os 3 melhores franqueados do Brasil. Será que o Fabrício tinha visão? Será que o Fabrício tinha razão? E o Fabrício continua empreendendo com outras coisas. Porque você começa com um negócio que te dá a oportunidade, você começa a ter visão de outras situações e que vai colocando mais, e vai faturando mais, e é assim que anda. Por isso, até por conta do Fabrício e de outros 10 que a gente tem na nossa relação lá, entendeu? Que são os franqueados milionários, que faturam acima de 1 milhão, entendeu? Que a gente pode afirmar que o franqueado Forquis pode faturar acima de 15K por mês. Perfeito, Alessio. Então nós vamos ficando por aqui, ó. Acesse o primeiro link da descrição se você quer saber mais sobre a nossa franquia. Eu sou o Cassiano Pires. Eu sou o Alessio, eu quero deixar pro final o seguinte, cara. Aqui já tem um caminho trilhado. Pô, Nós já sim. fizemos a trilha, cara. Já fizemos a trilha. Então, vem acompanhar o pessoal que já fez o caminho trilhado. Sem medo de ser feliz. Ó, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo. O que não adianta nada você trabalhar muito, ganhar dinheiro, mas você não conseguir usufruir junto com a tua família, com quem você mais ama, esse tipo de coisa. Cassiano, mais uma vez, obrigado, foi muito rápido. Tamo junto. Valeu pessoal que assistiu. A gente se vê na semana que vem. Toda segunda-feira, podcast Muito Mais Negócio você encontra aqui no canal do Alessio Filho. Valeu, falou! Valeu!